Cham Talks, um podcast para ouvir ciência. Olá, bem-vindos à Cham Talks. Sou Beatriz Freitas e estamos no Cham, Centro de Humanidades, para conversar com António Camões Gouveia sobre a cultura material do campo religioso, das relíquias às devoções. António Camões Gouveia é investigador integrado de doutorado no Cham, Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores. É professor de História na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. As suas áreas de interesse centram-se nas mentalidades, ideias e práticas sociais modernas, particularmente durante os séculos XVI a XVIII, destacando-se as suas contribuições para o estudo da história da nobreza, dos saberes, da vida religiosa e do cotidiano. Bem-vinda, professora. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Antes de mais, começo pela pergunta que se parece impor, que é o que é uma relíquia, o que é que faz com que uma relíquia seja vista como tal e porquê estudar uma relíquia? Bem, então, bons dias, muito obrigado. Eu gosto muito de estar aqui, de dizer alguma coisa sobre as relíquias. Relíquias que são coisas, pequenas coisas, muito pequenas coisas, com uma intensidade de informação e de memória incorporada notável. E é por isso que vale a pena estudá-las. As relíquias sempre foram referidas de há muito tempo, são resultado normalmente de resíduos humanos, são resultados daí uma preocupação ética muito constante no seu trabalho, são resultado de objetos que algumas pessoas tocaram. A relíquia, e isto é um caso importante e vale a pena dizê-lo, ou uma lógica importante dizê-lo, a relíquia nunca sou eu próprio, a relíquia é sempre o outro, e essa dimensão do outro na relíquia é uma das suas grandes riquezas em termos de história antropológica e de história religiosa europeia moderna, sobretudo moderna. Posso dizer-lhe que a relíquia é, à partida, para um historiador do religioso como eu, uma forma de nós tocarmos praticamente todos os campos do religioso. É alguém que foi, porque estamos sempre no passado, depois é alguém que outros fizeram distinguir e que lhe deram o direito de ter uma relíquia dele e, portanto, significa que o santificaram ou que o tornaram um homem com uma vida notável. Depois são aqueles que utilizaram a relíquia, e quem utilizou a relíquia fez uso dela para o poder, para dimensões sacrais eclesiásticas, variedíssimas maneiras. Depois ainda essa relíquia foi sujeita ou não a ser venerada, e aí aparecem revestimentos como os relicários, como as pinturas que lhe são anexas, como a imaginária que tem muitas vezes relíquias inclusas no peito da representação dos santos. Depois, e continuando, temos aqueles que gostam da relíquia, que acham bonito e normalmente gostam do relicário, nem veem a relíquia, portanto gostam do relicário, portanto a dimensão estética da relíquia que cresce para o relicário, mas depois há aqueles que têm devoção ao santo ou às virtudes que esse santo, ou às formas de responder a pedidos que esse santo tem. Não há relíquia sem santo, mas, no entanto, há relíquias em que os santos são claramente santos presumíveis. Não sabemos a biografia deles, não sabemos quem são, há umas lendas em torno e, sobretudo, sabe-se que quem tocar naquele bocadinho do santo fica com os dentes curados ou começa a andar. Portanto, há toda uma teia, uma capacidade de construir níveis de informação que são interessantíssimos. Por isso é que as relíquias são claramente condensadores de memória. O que é que a relíquia impõe, logo à partida, em termos de metodologias e de estudo? Um discernimento muito grande do objeto, em termos de investigação, e, portanto, a capacidade de dar as mãos a áreas muito diferentes. O relicário teve o seu encomendador, teve o seu doador, tem a sua precisão e vai em precisão. Quem é que o fez? Quem foi o artista? Quem é que o pagou? De onde é que veio o ouro? O professor, como disse, coordenou para o Museu de São Roque a exposição Relíquias, o projeto Relicarium, e 8 relíquias, 8 santos e muitas coisinhas. Estas exposições tinham como ponto de partida a coleção de relíquias e relicários do Museu da Misericórdia de Lisboa e procuravam pôr em diálogo diversas instituições, nacionais e internacionais, práticas e dimensões deste objeto de estudo. Como é que podemos compreender a multiplicidade de interpretações e camadas de significados de uma relíquia? No fundo, como é que se estuda uma relíquia?
Temos várias formas de proteção e eu posso dizer essas duas exposições, estamos a começar agora uma terceira, é um complexo de 8 exposições que faz parte do projeto Reliquiarum e que resultam de jornadas de estudo. Ou seja, há um sistema, o projeto está a construir em termos de programação em semestres e no final de cada semestre nós temos uma jornada de estudo coincidente com uma exposição para debater e estudar aquilo que se expôs. As relíquias têm dimensões de estudo muito diferentes. Eu vou dizer-lhe que ao longo destes 2 anos do Reliquiarum, faltam outros 2 para o projeto, que é uma produção direta do Museu de São Roque, portanto da Santa Casa Misericórdia de Lisboa, portanto com o apoio do Mesário da Cultura da Misericórdia, mas sobretudo com a direção e a coordenação da doutora Teresa Morna, que é a diretora do Museu de São Roque, e depois com a participação e a qualificação do projeto por todo o projeto, por toda a equipa do próprio Museu de São Roque, que estão neste momento completamente integrados no projeto. Portanto, a ideia é estudar. E eu começo pelo princípio que talvez seja interessante. Quando me foi proposto a desenhar este projeto pela doutora Teresa Morna, eu avancei e chegámos à conclusão, quando eu comecei a ver os trabalhos que tinham, porque já conhecia mais ou menos, mas com alguma forma mais sistemática, que no Museu de São Roque há em torno de 266 relicários, o que é uma grande quantidade, sendo que muitos são compósitos, portanto muitos têm 5, 7, 12, 30 relíquias. À tábula, não é? Portanto, com uma dimensão expositiva evidente para espaços religiosos. Hoje parte deles ainda estão ao culto na Igreja de São Roque, muitos deles estão já na parte que lhe está ligada do museu, propriamente do museu. E esses 266 relicários fazem parte de um projeto da Misericórdia há muito tempo, que é uma grande bandeira do Museu de São Roque, é que tem todas as suas peças no inventário do museu. Portanto, não há peças do Museu de São Roque que não estejam inventariadas, catalogadas, estudadas, medidas, e, portanto, todas aquelas lógicas que têm a ver com uma base de dados de um museu. E realmente os 266 estão lá, e aliás há uma publicação que foi coordenada pelo Dr. Nuno Vassal de Silva, que ainda há pouco lhe falei, e que vai ser reeditada agora durante o projeto, portanto atualizada. As 266 relicários têm dentro deles mais de 1200 relíquias. Pois essas 1200 relíquias não têm uma única entrada no inventário. E isto não é nada de extraordinário, é uma coisa que acontece na maior parte dos museus. Se for ao matriz, não há entradas para as relíquias, só há para os relicários. Portanto, esquece aquilo que dá origem ao relicário. A dimensão de estudo desses objetos levasse uma primeira operação, que foi inventariar, que é sempre uma boa operação em qualquer prática patrimonial e museológica, e ali aconteceu assim. O sistema de informações do Museu de São Roque é uma criação dos sistemas de futuro, porque tem o INPatrimónio, e que não tinha campos para a descrição das relíquias. Pelos sistemas de futuro, introduziram-se campos novos, tipo a geografia, a documentação, elementos de mídia, porque há muitas romarias que ainda hoje existem que se querem registar, dimensões micro para as relíquias, tudo isso foi feito e está a ser feito. Portanto, a primeira fase, perguntavam como é que se estuda uma relíquia, primeiro saber onde é que elas estão, como estão, quando metem, o estado de conservação. O estudo da relíquia multiplica-se de muitas maneiras. A nível documental, e temos, por exemplo, um investigador do CHAM, que está a tempo inteiro também no projeto, que faz exatamente a recolha documental, arquivística e bibliográfica do século XVII e XVIII sobre relíquias em Portugal. E, portanto, é preciso documentar. Depois, a seguir, podem ir ou não as relíquias ao laboratório. A relíquia pode ir ao laboratório para datações. Essas datações, por vezes, têm a possibilidade de dar conhecimento da separação que eu lhe dizia entre o relicário e a relíquia. Muitas vezes não são coincidentes em termos de cronologias. Não é tanto o problema de saber, essa pergunta que é uma pergunta que sempre aparece, mas as relíquias são verdadeiras? O osso é mesmo do santo? O dentinho é mesmo do santo? Ou aquilo não é de galinha, mas aquilo não é um bocado de um galo? Bem, então eu aí dou sempre a mesma resposta que o Essa de Queiroz, na sua capacidade extraordinária e nessa obra interessantíssima que é a Relíquia. Ele diz, ou põe melhor a dizer, um investigador alemão todo positivista e todo sábio da sua ciência, que responde aqui ao Fidalgo de Lisboa, que diz que traz para a tia, não é, uma
uma relíquia, portanto uma relíquia verdadeira da coroa de espinhos de Cristo. E estava preocupado e perguntou ao sábio alemão, então, afinal de contas, será que eu levo mesmo uma coroa verdadeira para a minha titi? Será, ou não estou a falsificar? E o alemão responde-lhe uma frase que é uma frase lapidar. O problema das relíquias não está na veracidade, está na fé que provocam. E, portanto, eu sou um estudioso do religioso. O que eu estudo é o religioso. Eu não estudo a lógica de verdade da relíquia. Portanto, quando eu vou e quando eu digo que a relíquia vai, algumas irão ao laboratório, porque entretanto começámos a trabalhar com o laboratório Hércules de Évora, que já teve vários projetos sobre relíquias. Quando a relíquia for ao laboratório, quando chegar a essa fase, o que nós vamos é tentar aproximações de datação muito mais interessantes. Por exemplo, 2 aspectos. Nos relicários, as madeiras, que muitas vezes são importantes e que nos permitem datações. Outro aspecto ainda, muitas das relíquias, porque exatamente eram santos que nunca ninguém ouviu falar, são os tais santos presumíveis, terão sido santos, vêm das catacumbas romanas, que foi um movimento que aconteceu a partir do século XVII e sobretudo no XVIII, em que se tiraram milhares, milhões de relíquias daquelas catacumbas, que todos eram santos e que eram simplesmente cidadãos romanos cristãos. Portanto, todos esses problemas estão estudadíssimos, não vale a pena estarmos aqui a tocar, mas essas relíquias, porque exatamente não eram evidentes, não eram Santo António, o que é que havia a preocupação? De pôr uma etiqueta, uma filactéria. Portanto, o que se fazia era um pequenino papelinho onde se escrevia o nome desse santo presumível. Ora bem, esse papel e essa tinta podem ser muito interessantes para nós em termos de datação, porque dão-nos camadas. Em que altura é que aquilo fez? Por exemplo, na coleção da Misericórdia, nós sabemos que há relicários de certos, ainda agora na última exposição, havia um São Sebastião que tinha uma relíquia num relicário e havia um São Stanislau Costa que tinha uma relíquia num relicário. São santos de épocas completamente diferentes. Os 2 relicários eram praticamente iguais, são iguais a mais não sei quantos que lá estão, porque houve um fogo, desapareceram não sei quantos, fizeram 10 ou 15 iguais, que são do século XIX. Porque há alguma coisa que as pessoas desconfiam naturalmente da relíquia. Então, pega-se logo no Calvino, não é? Então, se nós pegássemos em todos os bocadinhos da cruz que há nos linhos Cristo, fazíamos uma floresta. É verdade. Se pegássemos em todos os pregos da cruz de Cristo, tínhamos o suficiente para pregar não sei quantas coisas. O problema é que, teologicamente, e lá vamos nós com uma outra dimensão da teologia, construiu-se um complexo interpretativo da relíquia que diz que as relíquias podem ser de toque, ou seja, se há um cravo verdadeiro da cruz de Cristo, todos os outros que lá tocarem ganham essas propriedades. Portanto, reparem, aqui já estamos com outra camada de estudo das relíquias, que é a dimensão teológica. A última jornada que aconteceu agora nesta exposição, já a terceira, exatamente era sobre, e o título diz muito, era teologias, teólogos e as geografias. Ou seja, para podermos distinguir, como se via bem nesta última exposição, que uma coisa é a biografia que se conhece do São Sebastião ou do Santo António, e perceber a biografia do Santo António é uma coisa que os historiadores fazem. Outra coisa é que os historiadores também fazem, é perceber a geografia do Santo António. São 2 dimensões, 2 espessuras diferentes que estão na relíquia. E é isso que é muito interessante perceber e é isso que é muito interessante valorizar. A grande, até com algumas lógicas, volta ao Santo António. O Santo António dá para todas. O Santo António tem uma polivalência que nos resolve sempre os problemas da exemplificação. O Santo António, como sabe, há sempre aquela polémica, que é o que a Vita Prima diz, que é a parte que ele tem de formação em Lisboa. Isto tudo tem a ver com a sua pergunta. Como é que estudamos a relíquia? Estudamos a relíquia com uma preocupação muito grande de compreensão, como temos em qualquer campo histórico, mas sobretudo com uma facilidade muito grande interdisciplinar. E aqui posso dizer mais, o projeto Reliquiarum, que até agora foi, tirando a minha participação e do outro investigador, que é o Miguel Lourenço, também do CHAM no projeto, e que agora estamos exatamente a fazer um grande projeto internacional com o CHAM, agora já em pé de igualdade. Eu não acredito muito que os projetos possam ser feitos sem materiais resultantes. Neste momento nós já temos 4 publicações, uma coedição, 4 coedições previstas com o CIDEUS, com os próprios CHAM, outra com o CIDSEM. Estão em negócios, uma com o Centro de História Religiosa da Católica e outra com o Centro de História da Sociedade e da Cultura, porque me pareceu que a Universidade de alguma maneira tinha que estar no projeto, mas através de coedições.
e é isso que está a fazer. O próprio projeto já tem 4 edições feitas. O portal do projeto vai abrir antes do final do ano. Portanto, nós temos produtos e temos, sobretudo, uma rede, e é isso que lhe dou resposta à sua pergunta com estas variações, uma rede internacional extraordinária. Isso aí temos que realmente elogiar a aposta no projeto por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e, claramente, a abertura a que isso acontecesse da doutora Teresa Mori no Museu de São Roque. Nós criámos um processo que não é muito habitual nas universidades, mas que me parece interessante de variação, que são os tais pequenos encontros que nós temos em cada exposição, que começou com 4 intervenientes internacionais, sempre de topo. Nós temos praticamente no projeto, na equipa internacional, os melhores investigadores, mas eu digo isto sem problema nenhum, os melhores investigadores da Europa sobre relíquias, e as pessoas que fazem parte dos 5 projetos que existem na Europa sobre relíquias em diferentes universidades: Suécia, Noruega, Suíça, Itália, Espanha e Portugal. Portanto, estão todos no projeto. Creio que o projeto, ao fim destes 2 anos, porque exatamente é muito pluridisciplinar e está muito internacionalizado e tem produtos suficientes, eu posso dizer ao CHAM, o projeto está em condições de ter uma grande candidatura convosco. Antes disso eu não sabia. E, portanto, a universidade estava a apostar no zero. E eu não concordo com o sistema. Portanto, eu acho que se nós queremos comprometer a sociedade civil, primeiro temos que lhe dar protagonismo, que foi o que aconteceu aqui. Depois, uma instituição de mérito, que é a Misericórdia de Lisboa, e o Museu de São Roque, que tem provas dadas de investigação em variedíssimas áreas e boas práticas museológicas e patrimoniais. E agora temos esse conhecimento. O projeto, até durante os 4 anos, é coordenado e produzido pela Santa Casa da Misericórdia, e nós podemos dizer ao CHAM: vamos concorrer a um grande projeto internacional, e tudo aquilo que a Misericórdia vai fazer, nós, com a Misericórdia e com o São Roque, vamos fazer melhor. O que é que significa melhor? Vamos qualificar mais, vamos sujeitar estes professores de topo, investigadores de topo, a um sistema, se calhar, de referis, porque a universidade não vive sem essas referências irreais, mas que realmente não correspondem a nada, e que são um sistema de medição que espero que um dia acaba por transformar-se, com certeza. Ninguém aguenta já uma tutela como esta. E, portanto, aqui nós não temos dúvida nenhuma. Os 12 investigadores que temos neste momento não merecem qualquer dúvida, e basta ler as comunicações que temos publicado, as comunicações deles, todos têm publicado, sem referir, sem comissão científica, são a própria instituição de acolhimento, e eles próprios, uns com os outros, nos debates, que fazemos as nossas autocorreções nas oficinas de sexta-feira e depois avançamos. E, portanto, isto significa que o projeto de estudar relíquias é um processo muito envolvente. Qual é uma das grandes atrações neste projeto, que eu espero que venha a triunfar com o CHAM? É que podemos dar mão a muita gente nova. Isso a mim interessa muito. Ou seja, interessa-me que um escola de chamem-lhe terem feiras, bolseiros de investigação, aquilo que quiserem, tragam aportações qualitativas de diferentes áreas, desde a museologia, a antropologia, a história religiosa, laboratório, a conservação e restauro. O projeto vai a essas áreas todas, macrofotografia, sei lá, portanto é possível tudo isso, mas que o faça com vista a que essas pessoas, esses nossos colegas mais novos, possam amanhã perceber dimensões de estudo através de materiais e através de realidades pouco pensadas em termos da história habitual e de curso habitual nas academias. Significa que as relíquias se estudam com muita gente. Isso aí não temos dúvida nenhuma. E nós notamos neste momento que entre os técnicos superiores do museu, eu e esse colega do CHAM, o Miguel Lourenço, nós temos uma variação já de oferta internacional, e neste momento conseguimos já incorporar também o Brasil no nosso projeto, através de uma colega que fez o doutoramento em Portugal sobre relíquias, mas que vem a Lisboa no princípio de janeiro de 24, para podermos integrar. Ficamos aqui com um vazio com a Ásia, mas também lá chegaremos. Portanto, significa que a proposta inicial, que era o projeto Reliquiarum, é um portal, e quando as pessoas dizem, um portal é mais uma lista, não é verdade, porque é um portal de dinamismo completo. O nosso problema é chegar às comunidades, é chegar às pessoas, e aí temos algumas facilidades,
O facto de estarmos numa misericórdia como a Misericórdia de Lisboa, nós fizemos um protocolo fácil com a União das Misericórdias Portuguesas e nós neste momento temos no projeto 301 localidades. E nas últimas 2 exposições tivemos variedíssimas peças que vêm, como dizia, de Montalegre ou que vêm de Monchique, mas que são as misericórdias, muitas delas com umas condições de conservação ao milênio serem cuidado, mas tudo isso nós levamos à exposição na mesma, com uma conservação preventiva prévia para a exposição e chamada de atenção para essas casas e para essas misericórdias de trabalhos que têm que fazer. Portanto, há aqui um trabalho de boas práticas patrimoniais e museológicas que envolve a investigação dentro do campo larguíssimo que as relíquias podem permitir. As relíquias e os relicários, tal como dizíamos há pouco, refletem relações de poder, correntes artísticas, práticas devocionais, são produtos da história com uma forte carga popular e são a chave para entender como elas mesmas foram criadas, adquiridas e veneradas. Neste sentido, o que é que faz com que ao longo do tempo as relíquias tenham maior ou menor devoção? A relíquia tem um papel mágico ou feminista em termos religiosos, não é? Portanto, repare, a Igreja não admite adoração a relíquias, portanto, há uma veneração, um respeito para com as relíquias, mas não há adoração. Os santos, e portanto, de que essas relíquias dependem, são simplesmente intercessores, são formas de pedir, não são de maneira nenhuma corredentores, isto em termos de teologia. A Revolução Francesa, quando é a seguir à Revolução Francesa, no período do terror e no período de anticristão da Revolução Francesa, o que era um dos poderes a combater, e portanto dentro da lógica do que vinha sido afirmado pelas luzes, as igrejas são completamente profanadas, no sentido de terminar com as relíquias, as imagens dos santos, portanto uma certa iconoclastia, mas sobretudo as relíquias. Em França havia muitas relíquias medievais e desapareceram quase todas durante a Revolução Francesa. Durante o período a seguir à Revolução Francesa, digamos, na recomposição de uma França monárquica e mais conservadora, foram importadas centenas de relíquias exatamente das catacumbas romanas. Foram retomadas e repostas nas diferentes dioceses. Enquanto algumas das relíquias anteriores que se perderam tinham práticas devocionais, tinham práticas de crença aliadas, estas novas relíquias são exteriores. A maior parte delas não criam devoção. Isto acontece com santos mais conhecidos. Do Museu de São Roque era a casa professa dos jesuítas em Lisboa, não é? E, portanto, há 2 santos muito imediatos, que são feitos santos em 1622, que é Santo Inácio de Loyola, portanto, o fundador dos jesuítas, e São Francisco Xavier, um dos fundadores da ordem, mas que depois vem em Portugal e, pela mão do rei de Portugal e para o padroado português, vai para a Ásia, especificamente para a Índia, onde se consagra como santo. Chegam as notícias depois mais tarde a Lisboa, são filtradas, por exemplo, um texto enorme na peregrinação do Fernão Mendes Pinto. O que é certo é que São Francisco Xavier, desde a Índia, onde ele ainda está, e muitas vezes por asiáticos e gente de religiões asiáticas, é cultuado, faz milagres. Tocar no relicário de São Francisco Xavier é uma honra, é quase receber a chegada ao céu. O Santo Inácio de Loyola, pouca gente o cultua, ou ninguém o cultua, talvez dentro da ordem jesuíta. E, no entanto, o Santo Inácio teve o peso que teve, e é um homem que tem uma obra impressionante em termos de construção teológica, de intervenção junto das pessoas, da formação do clero, da formação dos próprios cristãos, mas não tem práticas de devoção aliadas. O São Francisco Xavier chega a todo lado. Portanto, ainda na Misericórdia de São Roque é o que aí acontece. A relíquia do São Francisco Xavier tem festa própria, tem toda a gente, tem muita gente à procura dela. O Santo Inácio nem se dá por ele. Portanto, tem a ver com um aspecto muito interessante que nós que estudamos património estamos sempre a chamar a atenção, é que o património não é sempre afetividade. Porque há uma tendência muito grande para que o património seja afetivo. Na relíquia, normalmente a devoção é afetiva. Portanto, pode haver pessoas que tenham uma grande devoção àquela santinha ou àquele santo e para elas há uma lógica de leitura imediata e contínua
e que pode ser uma santa desconhecida. Nesta última exposição, nós fizemos uma série de sondagens a partir das tais 8 relíquias dos 8 santos da coleção do Museu de São Roque, e a ideia era ver como é que as relíquias se inscreviam na paisagem. Portanto, como é que chegavam à paisagem? Nós pegamos no Santo António, e basta pegar no Anuário Católico, há em Portugal não sei quantas paróquias com o nome de Santo António, de norte a sul de Portugal, inundam o mapa. Se nós chegarmos ao São Sebastião, também muitíssimas. Depois, o Anchieta não tem nenhuma, o Cósega não tem nenhuma, e havia duas santas que nos pareciam que nos iam dar grandes respostas. Santa Luzia, protetora da vista, e portanto por aí parecia-nos que havia, e tem alguma extensão, não muitas paróquias, mas tem, mas sobretudo depois a Santa dos Impossíveis, Santa Rita de Cássia, parecia-nos que ia ter imenso. Não tem praticamente paróquias. E percebe-se, porque ela depois tem muitas imagens de qualidade, continua a ter muitas novenas, continuam a publicar-se muitos livrinhos em torno dela, da vida dela, dos milagres que ela faz, os tais impossíveis, que nós começamos a perceber, e depois haveria que estudar muito mais, foi uma sondagem para a exposição, que a Santa Rita de Cássia deve aproximar-se de uma devoção muito privada. Ou seja, é uma devoção que não chega às ruas, que é feita por cada uma, basta ter a imagenzinha lá em casa, que se põe umas florinhas, acende-se uma luz, e, portanto, tem a característica doméstica da devoção, e isto é muito interessante até para perceber as devoções de espaço público e de espaço privado. Portanto, como vê, aqui já haveria um outro trabalho sociológico a fazer, e só esse tema daria para uma excelente tese, pelo menos de mestrado, para não dizer de doutoramento, que é a privatização das devoções, ou a dimensão pública da devoção. Portanto, isto tudo parte de uma pequena relíquia. Então, se nós podemos distinguir essa devoção, digamos, particular de uma devoção popular, quais são as ferramentas que poderíamos usar para fazer essa distinção? Mais uma vez, multiplicamos a aproximação, não é? Temos as bases documentais, as descrições, temos os relatos, que é uma coisa muito interessante, de relatos, e depois temos documentação ou não de casos de milagre, não é? De casos que acontecem. Eu dou-lhe um exemplo, porque será um dos temas da próxima exposição. A próxima exposição chamar-se-á Relíquias, não relíquias, quase relíquias. Bem, e foram 3 visitas que fizemos a partir desta exposição, que se chamava Sair da Exposição para a Rua, e fizemos essas 3 visitas e que resultaram muitíssimo bem, e achámos por bem transformá-las em exposição. São 3 casos muito diferentes. O primeiro caso, que é, digamos que não relíquias, é o caso do Dr. Sousa Martins. É um homem que é tutelado por uma dimensão religiosa espiritista, mas que continua a ter uma devoção enorme. Só vai à Alhandra e o cemitério tem filas de pessoas para tocar no caixão do Dr. Sousa Martins. O Sousa Martins tem pequenas imagens que se vendem por todas as casas de santinhos, tem pagelas, basta ir ali ao Campo dos Matos da Pátria aqui em Lisboa, está cheia de velas, de flores, de pequenas placas de agradecimento, portanto, de ex-voto. É uma loucura, tem uma devoção enormíssima, das maiores devoções que há em Lisboa, a um não santo. Esse santo laico, esse não santo, como quiser chamar-lhe, segundo os seus crentes ou seguidores, ou aqueles que tiveram resposta na prece, normalmente são pedidos médicos, não é? Há muitos relatos, as pessoas continuam a documentar e a dizer que muitas vezes são operados ainda hoje pelo Dr. Sousa Martins. Ele vem em espírito, operá-los. Depois temos um outro caso, que é um homem que, ainda quando estava vivo, já era santo para as pessoas, chamado santo em vida, que é o Padre Cruz. Toda a gente diz o santo Padre Cruz. É um homem que morreu com quase 90 anos, que na parte final da vida foi jesuíta, sempre quis ser jesuíta e nunca entrou na ordem, portanto era um padre diocesano, que corria o país inteiro numa burrinha a confessar pessoas. Portanto, tem uma documentação brutal de uma vida de santo. Ele não é santo, a Igreja ainda não o santificou. É simplesmente beato. Segundo um dia poderá vir a ser santo, mas ele já é santo.
Portanto, as suas relíquias já existem. E depois temos um outro caso final, muito interessante, mais tardio que o Pato Cruz, que é a Madre Luísa Andaluz, que é uma mulher que, no período que são proibidas as ordens religiosas em Portugal, funda uma ordem laica, uma ordem para a educação de jovens, raparigas. Já isso é interessante. Em Santarém. E que depois irradia também para Lisboa, e hoje tem trabalho em África, ainda hoje existe, que são as servas de Nossa Senhora de Fátima. A Madre Andaluz tem um conjunto de irmãs que a tratam por Luísa, portanto ela é a fundadora, e ela própria usava relíquias dos pastorinhos de Fátima, porque ela era desse período, das coisas que aconteciam em Fátima, ali muito perto de Santarém, e dava às pessoas, e mandava aos cardeais a pedir isto e aquilo e o outro. Isso tudo foi guardado, e os saquinhos que ela fazia, e eu digo isto tudo foi guardado porque as irmãs guardaram todos os objetos possíveis da Luísa Andaluz. O quarto onde ela estava, o terço com que ela rezava, o púcar com que ela dava aos coisas. Ela ainda não é santa. Também é só venerável, ou venerável, creio eu. E entrar nas servas de Nossa Senhora de Fátima, tem uma espécie de não um museu, mas um repertório dos objetos da Luísa, que são as suas relíquias, no fim de contas. Ou seja, ela não é santa e já estão a inventariar e colecionar as relíquias. Portanto, quando nós dizemos não relíquias para o Sousa Martins, dizemos relíquias para o Santo Padre Cruz e dizemos talvez relíquias para a Madre Andaluz, dá conta exatamente de um processo que é um processo de construção da relíquia, porque, no fim de contas, a relíquia acaba por ser, para quem gosta de património, uma patrimonialização da devoção. Ou seja, da mesma maneira que o património é construído, o património não existe, aqui a relíquia é a mesma coisa. Ou seja, é com a biografia dessas pessoas que a pouco e pouco se vai tornar em hagiografia, porque a biografia vai ser ultrapassada por dados que são sobrenaturais. A pluralidade que caracteriza estes objetos torna-os particularmente propensos a esse trabalho colaborativo que temos vindo a falar. De que forma é que podemos olhar para as relíquias como um todo, enquanto algo que retém pessoas, locais, cultos, mas também que é transcendental e age sobre aqueles que a ela têm acesso? Pois, isso aí eu respondo muito rapidamente, retomando a terceira jornada, que não tem as atas publicadas, que foi agora no dia 21 e 22 de setembro. Como eu lhe disse há bocadinho, o tema era teologias, teólogos, agiografias. Nas agiografias tínhamos a professora Paula Almeida Mendes e a professora Maria Luz Rosa, e depois, para as teologias e para os teólogos, naturalmente tínhamos um teólogo calvinista, o Tiago Cavaco, que é bispo calvinista em Lisboa, na Igreja da Lapa, e depois um teólogo católico português, o padre Nuno Santos. Foi interessantíssimo os pontos de cruzamento e de leitura, porque o Calvino já está muito longe, porque a resposta aos objetos pela Igreja Católica já não é a mesma do tempo do Calvino, perante as indulgências e as leituras do Calvino e do Lutero, que se percebe perfeitamente que tenham acontecido e que iam acontecer naturalmente. Aliás, havia muita gente ligada a Roma que lia já assim, lia como eles, e é interessante como encontramos, através depois também da temática do objeto religioso e da prática da construção das geografias, como encontramos debates interessantes, e as comunicações, quando tiverem publicadas as 4, são mais uma vez 4 excelentes textos não sujeitos a referi, que vale a pena ler. No Dia dos Monumentos e Sítios fizemos uma ação em São Roque, em que acho que só eu é que acreditava, a doutora Teresa Morna acreditava, mas porque era eu a dizer, mas os técnicos superiores não acreditavam, os conservadores, restauradores do museu desconfiavam e, para dizer até mesmo, não se opuseram, mas não gostaram muito, e o que eu disse foi: nós temos que mostrar às pessoas relicários desmontados. Nós temos que desmontar os relicários e mostrar às pessoas que a relíquia está lá dentro, que é um objetozinho e que tem uma portinha por trás, não tem, mas quando abrirmos e fecharmos podemos estragar a portinha. Podemos, temos que a restaurar outra vez, mas temos que, ou seja, não podemos fazer do património, seja eles relicários como neste caso são relicários e relíquias, não podemos fazer deles objetos sagrados onde ninguém pode mexer, ninguém pode ver. E montámos umas bancas
com técnicos superiores do Museu e de Conservação e Restauro em 2 dos altares laterais, onde pusemos relicários que anteriormente tínhamos testados, eram mais fácil de abrir, estavam em melhores condições de conservação, e uns pequenos computadores para termos imagens para mostrar, se quisermos aludir, e aquilo que parecia que não ia ser nada, foi impressionante a resposta que teve. A certa altura, os próprios técnicos já queriam continuar, porque realmente nunca as pessoas perguntaram tanto, mas é mesmo relíquia, mas é mesmo do santo, mas como é que isso abre? Mas foi interessantíssimo. Isto dá conta do tal perder medo à comunidade e perder medo aos públicos, os públicos, mesmo que eles sejam turistas. O turista não faz mal, todos nós gostamos de ser turistas, não há ninguém que não gosta. Quando o turista faz mal ao património ou estraga o património, a culpa é de quem protege o património, não é do turista. Nós temos que criar condições para receber o visitante. E, portanto, temos que criar baias, temos que criar distâncias, temos que ter luvas disponíveis, mas temos que criar essas condições. Se não temos, não sabemos receber. Esta dimensão de falar a cultura, de conversar a cultura, as relíquias podem-nos possibilitar. Primeiro, porque é uma coisa muito exótica. Que horror, um osso. Isso deve ser é sempre o que a pessoa diz. Isso deve ser um bocado de galinha. Eu às vezes até costumo dizer, pronto, este é do século XV, Peru não devia ser, porque ainda não havia Perus na Europa. Mas, portanto, essa tentação de transformar o exótico no risível, não serve para o estudo das relíquias. A relíquia tem que ser estudada com uma responsabilidade ética, patrimonial, e perceber que há ali a tal condensação de memórias, que também elas têm que ser respeitadas como qualquer historiador. O que temos que fazer para as compreender, documentá-las. Portanto, essa documentação tem que ser muito firme e tem que criar documentações muito diversificadas. Portanto, também é uma maneira de descobrir documentações. A exposição 8 relíquias, 8 santos e muitas coisinhas, que também fez parte do projeto Relicarium e que conta com a sua coordenação, incluiu para a disseminação e inclusão, como tínhamos visto esse envolvimento com a comunidade, a criação de um objeto relicário individual por utentes da CRCI Lisboa e do Instituto de Imaculada Coleção para pessoas com necessidades especiais. A cultura material que nos reuniu aqui hoje é uma realidade ou estamos perante a representação de alguma coisa ou a crença de alguma coisa? Sim, era a pergunta que lhe fazia a pergunta. É a nossa grande pergunta desde o princípio do projeto, é o que é uma relíquia, ponto 1, e a segunda pergunta é, a relíquia é sempre uma imagem ou não? Portanto, tem a realidade ou uma imagem de alguma coisa. É a imagem do santo, é a imagem dos poderes do santo. Portanto, em relação à primeira, o que é uma relíquia, a primeira exposição era exatamente o que é uma relíquia, e nessa altura a Misericórdia já tinha esses contactos, quer com a CRCI Lisboa, quer com o Instituto da Imaculada Conceição para pessoas deficientes, altamente deficientes, e nós conseguimos beneficiar desse contacto que a Misericórdia tinha, e por isso é que eu digo, há bocadinho falava na rede da União das Misericórdias Portuguesas no território, agora falo nas relações, por exemplo, com as dimensões sociais da cultura, que a Misericórdia também tem naturalmente, porque faz parte da sua missão social e política, digamos, e começámos a trabalhar com essas duas instituições, com o Instituto de Educação, com a Escola Superior de Educação de Lisboa, num projeto europeu que se chamava Inclusio, e que exatamente era levar todos ao museu, e começámos a trabalhar com relíquias. Inicialmente pareceu-nos que ia ser difícil, o tema para eles podia ser muito complicado, e portanto o que nós fizemos foi instrumentalizar com eles a lógica da relíquia como uma dimensão afetiva. Eles viram a exposição, a primeira, onde havia uma galeria que tinha 16 relíquias, que era uma relíquia escolhida por cada um dos nós da equipa do reliquiário, e portanto já eram relíquias afetivas, podia ser uma tesoura do avô, uma cassete que eu gostava de ouvir em criança, um chocalho de um cão, portanto aquilo que cada um escolheu, e eles gostaram já e muito, perceberam aquilo que ali estavam, e começámos a construir com eles conversas, encontros, como demoram essas coisas, demorou quase um ano, 8 meses, para terem pronto exatamente uma escolha de uma peça. E eles tiveram que escolher uma peça que eles achavam que era a sua relíquia, tal e qual como tinham visto aquelas da primeira exposição, e escolheram. São efetivamente duros, muito duros, as relíquias escolhidas por esses jovens, quer da CERCI, quer do Instituto da Imaculada, são relíquias afetivas. Eles sabiam que a relíquia normalmente era alguma coisa de alguém que morreu já, ou que tinha morrido, isso foi uma ideia que se desmarcou, até é importante para eles esse conceito de morte e desaparecimento com a morte. E as relíquias, muitas delas têm ligações com a avó ou com o avô, com o pai ou com a mãe, se já morreram.
e são muito duras, porque realmente são relíquias de objetos que depois nós dizemos, como é que estes miúdos com essa idade escolhem tantas, 2 ou 3 escolheram terços, 2 ou 3 escolheram imagens de Nossa Senhora de Fátima. E porquê? Porque era o objeto que eles viam a avó, ou a mãe, ou o pai pedir por eles. E portanto eles vão buscar a dimensão de afeto que há ali por trás. Sessões excelentes, porque achámos que eles podiam fazer caixas para as relíquias, os relicários, e fizeram coisas giríssimas. Vão ser agora voltadas a ser expostas, quer na Cerce, quer no Instituto da Imaculada, para os outros que estão com ele, mas também para os pais e famílias que foram muito passagem ou foram pouco à exposição. E foi um trabalho extremamente qualitativo e de uma qualidade imensa, não é? Faziam parte da exposição, fazem parte do catálogo, como qualquer outras peças. Gravámos em todas as peças um QR Code com a descrição para quando eles lá fossem, porque não sabem ler, a maior parte deles. Tentou-se que a própria exposição ganhasse com a introdução. Ou seja, praticámos uma coisa que é uma ideia museológica, que é a inclusão. Tudo é inclusivo, mas ninguém faz nada. E ali fizeram-se coisas muito simples, que é um QR Code, que hoje é uma coisa, qualquer pessoa gera um QR Code e lê com um telemóvel, e toda a gente tem um telemóvel, ou pelo menos, se não tem um outro ao lado, e resultou muitíssimo. Portanto, foi um trabalho interessantíssimo. Vamos continuar de outra maneira. No final, nas exposições finais do projeto e que estão previstas, há também um outro projeto europeu com que a Misericórdia também tem relações, e que vamos fazer uma exposição ao longo do Museu de São Roque, com núcleos diferenciados sobre relíquias, mas os comissários e os construtores da exposição são funcionários da Misericórdia. Portanto, é outra forma de inclusão, ou seja, o que nós queremos é explicar que a relíquia, que é uma coisa tão distante das pessoas, tão desinteressante, isso é incrível, tu andas a estudar relíquias, o que é que tu andas a fazer? Perceber que a dimensão do estudo não está no objeto que se estuda, está na dimensão que se lhes dá em termos de relação com as pessoas, em termos de incorporação na sociedade, nas lógicas que se quer explicar. E ali nós explicamos que é bom trabalhar com o património, que é bom guardar o património, que o património podem ser pequenas coisas, que devem ser preservadas, que devem ter fichas de inventariação, que podem ser guardadas, que não os pode ter em casa, pode levar para o museu, que se podem mostrar, que se podem contar histórias. Isto tudo são benefícios do reliquiário. E eu espero que, agora que ele está perfeitamente em funcionamento, tem uma equipa excelente no Museu de São Roque, tem apoio institucional da Misericórdia de Lisboa, que o CHAM possa vir a beneficiar largamente desta situação, concorrendo connosco a projetos europeus e trazendo para dentro do CHAM também esta dinâmica do pequeno transformado em todo, que são pessoas. Isto é o que a mim me agrada mais. O projeto Relicarium é, tal e qual como a relíquia, um símbolo dessa união. Muito obrigada, professor. Muito obrigado, eu. Até breve, numa exposição do Reliquiário. Espero que sim. Obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigada também a quem está desse lado. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificar com as merecidas 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez, falámos com António Camões Gouveia, investigador integrado do CHAM e professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Entre 1991 e 1997, colaborou com a Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses. No ano seguinte, tornou-se um dos fundadores da empresa A Cultura, que se foca na programação e produção de eventos científico-culturais, recaindo em particular no campo das artes performativas e do corpo. A dimensão universitária e de programador cultural é ainda visível no seu percurso através da coordenação de projetos, dos quais se destacam as iniciativas ocorridas entre 2004 e 2013 na Fundação Robinson, em Porto Alegre, e a direção entre 2010 e 2012 do Museu de Évora. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá! CHAM Talks, um podcast para ouvir ciência.